Bom, toda a nossa, na verdade, toda essa apresentação, ela começou, né? Teve origem nessa live da professora Maria Luciali, onde ela trouxe, né, para aquela conversa um desenho prima dela, né, da Nancy Lee, né, muito bonito, né, falando sobre mostrando aqui a imagem do boi para gente, né? E aí nós começamos a perceber naquela conversa a importância que o boi, né, tinha e tem na cultura chinesa. Tá? Então eu resolvi abrir aqui, prestando assim, agradecendo a imagem, né, porque foi uma imagem muito bonita que foi feita naquele momento do nosso próprio encontro. Quando a gente começa a falar em Ano do Boi de Metauim, a gente tem que falar do que a gente está falando, né? A gente está falando de uma combinação de energia, né? De uma combinação energética. Tá? Então, o boi, ele tem um significado na cultura chinesa, mas ele também é um símbolo, é um signo, ele é um signo de uma energia, né? E assim como o metal também representa uma determinada energia, tá? Okay. Bom, o que a gente... E essa energia, né, na concepção do homem chinês, ela é observada no céu e na terra. Quando a gente começa a estudar a filosofia chinesa, a filosofia taoísta propriamente dita, a gente sabe a importância que o homem está conectado entre o céu e a terra. Né? No próprio I Ching, quando a gente vai estudar o trigrama, né, a gente vê a relação desse homem estabelecendo a conexão entre o céu e a terra. Então, esse homem ele vai observar o céu, observar o movimento das estrelas, observar o movimento da lua, né? E a partir dos padrões de crescimento e declínio da Terra, da natureza, né? Nós estamos falando da Terra onde a gente tem o processo das estações, né? Então, esses antigos chineses, eles começaram a perceber as leis do universo, tá? E a partir disso estabeleceram suas vidas e costumes. Ora, se esse homem olha tanto para o céu e para a lua, né? Para o céu e também para a terra, ele começa a estabelecer algumas relações e isso dá origem ao calendário chinês, como a gente conhece. Então, o início do calendário chinês, a gente precisa olhar na época do Imperador Amarelo. Na época do Imperador Amarelo, ele reformulou, né, toda a visão da sociedade chinesa e toda a parte de concepção tudo ligado à parte de concepção das leis também, né, a parte da vida social. Então, o Imperador Amarelo, né, conta na história dele que ele convocou um dos seus ministros, tá, o Dan Hao, e pediu a ele que codificasse, né, os troncos e ramos, quer dizer, codificasse as energias do céu e da terra. Tá? Então, como é que foi feito isso? Né? Como é que Dan Hao estabeleceu esse processo? E que chegou até hoje, até nós, como calendário luno-solar. Né? Então, a partir do movimento das estrelas, a partir do alinhamento perfeito dos planetas numa determinada data, né? Junto com a observação do ciclo do Sol e da Lua, foi definido o que a gente conhece como calendário do Imperador Amarelo. Esse calendário ele vai estabelecer uma relação do que a gente chama de tronco celestial, tá? E de ramos terrestres. Eu coloquei aqui, né, o céu, o ideograma céu, e o ideograma Gan. Né? Então, quando você vai falar de tronco celestial, você está falando de um tronco, de uma planta, né,
E essa planta, ela é uma planta, ela tem um tronco celestial. Da mesma forma, o Di, né, que é o ramo, ele está associado à terra e ele fala do suporte, né? O que é muito interessante na grafia antiga do ideograma Di, hoje em dia ela foi abreviada para apenas a primeira parte do ideograma, né? Nessa escrita ideográfica, você vai encontrar a segunda parte do ideograma, se eu conseguir ampliar aqui para vocês, que é um próprio arado, né? Então, a gente já se refere à terra, né, como aquela terra que está pronto, que vai ser semeada, né, que vai ser trabalhada, tá? Então, a imagem desse calendário, a ideia que deu origem ao calendário, né, que sustentou a elaboração e o próprio, digamos assim, o próprio fundamento desse calendário é criar um sistema, né, de ramos e ramos ligados, né, ligados à Terra, conectados ao céu, ao tronco celestial. Tem uma linguagem muito bonita que fala que é uma árvore da vida, né, que conecta o céu e a Terra. É claro que conectar o céu e a Terra só faz sentido se o homem ele tiver nesse meio, né? Se tiver a entrada do homem nesse contexto, né? Nessa natureza, né? A gente tem a natureza do céu, a natureza da terra, né? E o homem caminha de acordo com essas duas naturezas, né? Então, a gente pode dizer que foi a partir desse olhar, a partir dessa visão, né, da época do Imperador Amarelo, né, com a criação desse calendário, que a gente começa a perceber que o homem chinês, né, o homem antigo chinês, porque isso tem mais de quase 5.000 anos, esse calendário, né, a elaboração desse calendário, ele começou a seguir a orientação do céu e da terra para desenvolver a sua vida. Tá? Esse calendário ele vai ter 2 ciclos, né, o ciclo solar e o ciclo lunar. O ciclo lunar fala muito do movimento do homem na Terra, né? Desse aspecto da vida na Terra, da sua expansão, da sua harmonia com a Terra, né? Então, ele vai ser muito usado para as datas festivas. No taoísmo, né, nós usamos muito esse calendário para as datas das divindades, né? Então, está muito associado também na própria cultura chinesa, na sociedade chinesa em geral. Os ciclos seguem o início da lua nova, né? E os ciclos lunares e os ciclos solares, eles seguem o início do ano, baseado num conceito que eles chamam de 24 estações. Então, se alguns de vocês aí acompanharam algumas das minhas falas, das minhas lives e palestras, eu falo no início do calendário chinês, né? De acordo com o que se chama de Lixun, que é a chegada da primavera. Nesse ano, de 2021, foi no dia 3 de fevereiro. O calendário solar teve início no dia 3 de fevereiro e o calendário lunar teve início no dia 12 de fevereiro. Bom, a gente está falando aqui de boi, né, de animal, de signo. Então, o que é o signo aqui? O signo é uma representação do ramo terrestre. Então, são 12 animais, né? O ciclo começando pelo rato, passando pelo boi, pelo tigre, pelo coelho, dragão, cobra ou serpente, o cavalo também, a cabra, o macaco, o galo, o cão e, por fim, o porco ou o javali. Então, nós temos um ciclo de 12 animais. Esses 12 estão relacionados a essa energia dos ramos terrestres. O que são os ramos terrestres? Eles são associações dos elementos com as polaridades. Então, cada energia, cada um desses 12 animais representa uma energia associada aos 5 elementos e também a uma polaridade. Aqui a gente tem uma visão melhor dessa relação dos ramos com a terra, com a natureza, com os ciclos da natureza, né? Então, nós vamos ter aqui o boi, o ano do boi, ele está representado
Deixa eu ver se eu consigo só passar, ampliar um pouco para que vocês possam ver melhor. Apresentação de slides. Deixa eu ver se ele vai... Não, desculpa, ele não foi na apresentação de slides. Não. E até reduziu. Só um momentinho, por favor. Então, aqui nós vamos ter essa carta, porque nós estamos falando de terra, né? A terra, se nós formos estudar o I Ching, que é a base do pensamento chinês, é a raiz do pensamento chinês, ou seja, ele fala da terra do pensamento chinês, né? A terra, ela é quadrada, ao passo que o céu, ele é redondo. Então, por isso que essa representação aqui, ela é quadrada, né? Ela segue esse princípio. Então, o boi é o segundo animal do ciclo, né? Nós entramos na energia do boi no dia 3 de fevereiro. Segundo alguns estudiosos, algumas correntes de pensamento chinês, essa energia do boi começou a vingar 15 dias antes do dia 12 de fevereiro. Então, deixa eu ver aqui, eu acho que tem alguém no chat. Não, aqui, admite, desculpa. Se colocar uma apresentação, melhora. Eu não consegui, Marcos. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho, então. Não, não vai atuar. Será que agora vai? Não foi. Não consegui. Bom, agora sim, agora consegui. Obrigada. Fica melhor para todo mundo, né? Então, o boi, ele está aqui embaixo, né? Ele faz a transição entre o rato, que é o primeiro animal, e o tigre. O rato simboliza a água Yan. Ele é regido pela água, né? E a polaridade Yan. E a madeira, o tigre Yan. Então, entre a primavera e o inverno, desculpa, entre o inverno e a primavera, você tem a transição que é feita pela terra Yin, né? Que é feita pelo boi. E o que significa esse boi, né? Na concepção chinesa, né? E que é o que a gente está falando aqui. Eu tenho mais um exemplo antes de eu passar propriamente para a fala do boi, que eu acho que muitos de vocês devem conhecer, né? Então, 12 ramos terrestres fala de 12 signos, mas também fala de combinações energéticas, fala de horas e fala dos 12 meridianos. Então, na visão chinesa, na visão taoísta principalmente, os números têm uma combinação energética nesse sentido. Então, você vai relacionar, muitos de vocês conhecem bem, né, as horas do dia, né, a hora que é regida pelo rato, né, de 23 a 1 da manhã, associada a um meridiano, associada a um determinado aspecto do organismo, tá? E assim sucessivamente. Então, a gente sabe que a hora começa no 23, né? A primeira hora do dia, são 12 horas, então é diferente do nosso horário ocidental, né? As horas. Então, a gente vai ter a primeira hora entre 23 e 59, 0,59, você às vezes encontra de 23 a 1 da manhã, e assim sucessivamente, passando pelos 12 signos, né, pelas 12 combinações energéticas. Cada combinação aqui vai ter uma qualidade, né, que quem estuda a medicina tradicional chinesa e as artes de uma maneira geral sabe o aspecto da água, né, por exemplo. Então, a relação que a água tem, e começando pela água, né, e fechando o ciclo pela água aí, tá? Então, cada uma dessas combinações energéticas também tem uma qualidade. Tá? Nós não vamos falar aqui, né, de todas, mas vamos falar da qualidade do do metal Yin, que está associado, o metal Yin, ao galo. Os 12 ramos terrestres, então, aqui eu trago eles já com as cores específicas ligadas aos elementos, né? Então, nós falamos de água, falamos de terra, madeira, né? Madeira Yan, madeira Yin. A terra Yan, que a terra também ela se desdobra nessa polaridade. Fogo Yin e fogo Yan. Metal Yan, metal Yin.
Então, cada um desses animais, eles têm uma representação energética, né, associada a essa combinação. E os troncos? Os troncos são as energias do céu, né? Também eles obedecem à mesma configuração. Desdobramento dos 5 elementos, uma polaridade Yang, uma polaridade Yin. Existe uma lenda que fala da origem mítica desse conhecimento, que é pouco conhecida, eu achei muito interessante. Ele fala o seguinte: havia um imperador chamado Jun, e esse imperador tinha 2 esposas. Uma das esposas, chamada Shihan, deu origem aos 10 sóis. E a outra esposa, chamada Shanxi, deu origem às 12 luas. Né? Então, o calendário solar vem dessa ideia da Shihan, da deusa do sol, né? E o calendário lunar vem da ideia da deusa da lua, da Shanxi. Né? Então, na verdade, existe acima do sol e da lua uma figura central, né, que está relacionada ao próprio destino. Né? Essa é uma ideia muito bonita, digamos, uma origem mitológica, né, dos troncos e ramos. Né? Bom, eu trouxe aqui um quadro que geralmente as pessoas perguntam: eu sou o quê? Eu nasci em 63. Então, dependendo do momento do mês, da lua que você nasceu, você pode ser coelho, lebre, né? Nasci no cavalo, né? No ano do cavalo. Então, também ou 66 ou 78 até anterior. Então, a cada 12 anos, a gente tem uma mudança do signo, uma mudança energética. Mais do que signo, né? Devemos esquecer o signo como animal e entender que há uma mudança energética. E que essa mudança energética ela pode agir, influenciar na nossa vida. Tá? Quando eu comecei a montar essa apresentação, na verdade, estudar esse tema para o ano, eu fui procurando na internet uma imagem do boi. Né? E aí encontrei esse boi aqui de Wall Street. Né? Ele é perfeito, porque é o boi de metal, é o boi monetário, é o boi do dinheiro, né? É boi do mercado financeiro, mas ele tem uma visão, digamos assim, um pouco diferente da ideia da bondade, né, do boi, que o boi transmite, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas tem uma ideia daquele boi de metal, que é essa combinação, né, essa força do metal com a potência da terra. Então, no ano de 21, né, esse ano que teve início, a imagem do binômio que rege o ano é a combinação do metal Yin e do boi. Tá? Então, o metal Yin a gente viu, né? Ele está associado ao tronco, e o metal e o boi está relacionado ao ramo terrestre. Tá? Então, a astrologia ela vai fazer essa relação entre a energia do céu e da terra. E os 12 ramos vão se combinar com os 10 troncos. E dessa combinação a gente vai ter um binômio. Então, são 60 combinações. E cada ano tem um binômio específico. Tá? Então, a gente chama essas 60 combinações de ciclo sexagenário. Vocês vão encontrar também chamado também de Jazi. Já é o nome da madeira, do tronco celestial, e Zi é o rato, é a água Yang. Tá? Então, quando a gente fala em Jazi, a gente está falando de ciclo sexagenário, de combinações das energias do céu e da terra. Tá? Então, esse binômio, a combinação é o Yin-Shou. O Yin-Shou é a combinação energética do ano de 21. Tá? O boi, a gente já viu rapidamente, né, que ele é regido pela terra e a sua polaridade é Yin. Tá? Então, quando a gente fala do círculo dos 5 elementos, do Xin, tá? A terra ela vai dar origem ao metal. E aí, nesse caso, a terra vai sustentar o metal. Então, esse ano a gente está falando de uma terra Yin, que vai dar sustentação ao metal que tem natureza Yin.
é o metal mais recolhido, né? Ano passado foi o ano do rato de metal Yan. Nós tivemos uma energia mais ativa, mais Yan, mais objetiva, né? Mais amostra, digamos assim. Né? Bom, o boi, já falei que ele representa o elemento terra-in. Ele faz essa transição entre o céu, entre o inverno e a terra, e a primavera, né? E ele tem características, que são as características da terra, do elemento terra, né? Então, quais são as características? É a estabilidade, é a solidez, é o método, né? A terra ela é conservadora, ela permite a conservação das coisas. Ela tem a virtude da terra, quando a gente vai estudar, né, o Tre da terra, a gente entende que tem a ver com a fidelidade, aprende que a virtude da terra é a generosidade, a autenticidade, né? Então, ele também é obstinado e também é teimoso. Tá? Estudando, procurando entender um pouco o conceito de boi, né? Esse conceito da palavra, que pode ser Niu, ele está profundamente ligado à cultura chinesa e é usado sempre para qualificar positivamente uma pessoa ou alguém. Né? Então, nós vimos o depoimento dos chineses, né, que estão no Brasil, que vieram para o Brasil, falando da importância, né, em torno do boi, né, a ideia de você respeitar o boi, né, por ele poder ajudar a transformar a terra. Né? Então, todo esse aspecto da generosidade, do reconhecimento do boi. Né? E eu estudando, também separando material aqui para o nosso encontro, né? Eu fui encontrar essa imagem, que é uma imagem clássica do Tongsu. Quem trabalha com artes chinesas, né, conhece esse calendário, que é um calendário que fala sobre datas propícias. Né? E lá, antigamente, as datas propícias eram sempre ligadas aos ciclos favoráveis para o cultivo, para o semear, né? Para o cultivo e para a colheita dos alimentos. E essa filmagem ela é muito interessante. Né? Então, algumas pessoas falam isso é um boi, isso é um búfalo, é uma vaca, mas fala da presença, né? Digamos assim, da importância do boi, né? Para aquele homem da antiguidade. E até hoje o boi tem a sua importância, né, no campo. Né? Nós que vivemos, né, na cidade estamos muito distanciados, né? Mas essa imagem ela é bem importante. Tá? Então, essa imagem faz parte da ilustração do Tongsu, desse calendário das datas. Né? Falamos do boi. O boi é a parte de baixo, é o ramo terrestre, é o signo. E vamos falar agora do elemento do metal Yin, do tronco celestial. Então, o metal Yin representa a polaridade feminina do metal, a polaridade Yin. Ele é comparado a uma peça delicada de joalheria, tá? Ele tem uma beleza e é gracioso, né? Ele fala ele é um ornamento, né? Ele é um metal trabalhado, é metal polido, né? Mas, no entanto, ele guarda no seu interior a sua natureza. A natureza é do metal, né? Então, o metal é sólido, o metal é frio, né? O metal, ele corta, né? Ele não perde essa característica, tá? Então, corta a matéria com a precisão e a graça de uma agulha fina e deixa a perfeição em seu rastro. Então, eu coloquei uma imagem de um anel, né, trabalhado, para a gente ter mais ou menos guardar essa imagem dessa beleza exterior e da força interior. O que acontece quando eles se combinam? A gente já viu que gera um binômio, né? E esse binômio ele tem sempre uma qualidade energética. O do ano de 21 é o binômio da Terra de parede. E o que fala esse binômio para a gente? Né? A Terra, a gente viu que é solidez e segurança. Né? Ela é uma força, é a força interior que possibilita que o ciclo aconteça. Né? No I Ching, o Confúcio, no texto Discussão sobre os Trigramas, ele fala que a Terra sustenta os 10.000 seres. Né? Ela possibilita que
criem, né? Então, ela recebe eles de forma generosa, e aí a generosidade do boi, né? Fazendo com que eles possam crescer, possam se transformar, né? A terra também, essa terra de parede, ela tem conexão de uma proteção. A terra de parede é algo que nos fala, né, de algo que tem um limite, né? E então, é um ano que é bom para aquelas pessoas que trabalham no sentido de proteger as outras, né? Pessoas que lidam na defesa dos outros, que lidam com justiça, né? Então, ativistas, pessoas que estão ligadas à ONG, né? Advogados, assistente social, né? Isso tudo fala da importância, né? De ser um ano favorável para que essas pessoas atuem. Tá? O que pode falar do aspecto negativo desse ano? Né? A gente vai sempre trabalhar com a visão Yang, a visão Yin, a visão do recolhimento. Pode falar que o excesso de proteção ele pode fazer com que nós esqueçamos os outros. Então, ele fala do egoísmo, né? Porque se é uma terra que é cercada, né, por um limite, você pode muito bem, dentro dessa parede, desse limite, colocar o que você quer, né? O que você gosta. E, com isso, fechar os olhos para o que está fora. É claro, a gente tem que considerar isso com o momento que a gente está vivendo, com a pandemia, né? Um momento inusitado na história, né, mais recente aí da humanidade. Então, quando a gente começa a fazer o estudo, né, dessa combinação energética, a gente vai trabalhar sempre com 60 em 60 anos. E voltando lá para 61, né, eu vi que foi no dia 13 de agosto que teve a construção do Muro de Berlim. Né? Então, a gente está falando de um confinamento, de um muro que separa, né, de um muro que tinha uma visão política aí, separando, né, um mesmo país, né? E agora a gente está falando de uma terra, né, que cresceu, que se construiu como parede e que também está fazendo essa separação. Né? Então, 2021 é um ano de transição, a gente deve prestar bastante atenção nisso. Né? 2022 é um ano do tigre de madeira e Yan, é um ano de movimento. A natureza do tigre é a iniciativa e o início do movimento. Quando a gente vai lá no I Ching, né, a madeira Yan está relacionado ao movimento do trovão, a iniciativa, né? Então, devemos ter isso em mente, né? Que é um ano de transição, né, para todos nós. Tá? O que vamos fazer com os nossos muros depende de nós, né? Depende do que como que nós vamos viver com esses muros, né? E até mesmo ultrapassá-los. Tá? Bom, Thelma, aí todo mundo pergunta, né, Thelma, qual é a melhor maneira de agir para esse ano aí, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar a energia da Terra, tá? Essa foto ilustra lá o nosso início da nossa conversa sobre os troncos. Ela tem uma raiz forte, né? A gente está vendo aqui, ela tem um tronco frondoso, né? E tem os galhos com flores e com frutos, né? E quando a gente vai estudar as artes chinesas, as artes do destino chinesa, taoísta, a gente vem de uma mesma raiz, vivemos um período juntos, né? Esse período do tronco, do crescimento, né? E depois cada um segue o seu caminho, como se fosse um galho ou um ramo, né? Então, cada um vai fazer o seu destino. Tem galhos mais frondosos, tem galhos que tem as folhas são mais vistosas, né? Tem galhos que morrem. Então, temos a mesma origem, temos o mesmo princípio, né? Desenvolvemos de acordo com esse princípio, mas seguimos rumos distintos. Tá? Então, qual é a ideia de usar a virtude da Terra? Né? A virtude da Terra, ela vai nos ajudar a seguirmos no nosso caminho. Né? Então, é a sinceridade, como eu falei lá no início, a fidelidade, né? Ser fiel aos seus princípios, ser autêntico consigo mesmo, né? Porque dessa maneira você também consegue ser autêntico com o outro, né? Você consegue agir em relação ao outro. Tá? E eu gosto muito de falar sobre o hexagrama, né? O hexagrama do ano. Né? O hexagrama do ano é o lago, é o metal yin, e a terra, que é a própria metal yin, que é a mãe, que é o ventre, né? Que é o feminino.
Então, é no ventre que as coisas são geradas, né? Quer dizer, é gerado no útero, mas o ventre é que ele se expande para receber, né? E então, Lago sobre Terra é reunião, né? Lago sobre Terra fala de uma água, né? Que vai dar vida à Terra, vai abastecer a Terra, né? A Terra vai receber esse lago, e dessa maneira começa a gerar a vida, né? E essa vida acaba aproximando as pessoas. Em torno dessa água, né? Que é sustentada pela terra, as pessoas começam a ganhar vitalidade, começam a se expandir. E daí vem a ideia da reunião, né? Então, o lago, ele fala de uma alegria, uma das qualidades do lago é a alegria, e uma das qualidades da água é a receptividade, né? Então, a reunião é quando há uma relação, né, de comunicação, de alegria, porque comunicação também é uma qualidade do lago, com essa receptividade, com esse princípio da fidelidade da terra. Tá? Então, a reunião fala de pessoas reunidas, crescendo juntas, tendo o mesmo interesse, compartilhando de um mesmo interesse, né? De forma que esse interesse gere um benefício, tá? Que seja comum a todos. Então, claro, a gente está falando de um ano com muita força, né? Um ano que tem, qual é a ideia? A gente falou lá atrás, né? Das pessoas que trabalham em benefício dos outros, né? Então, essa ideia é muito importante, né? Se reunir, né? Como nós estamos fazendo aqui no nosso encontro, né? Então, essas reuniões, né? Em torno de um interesse comum, né? Que possa beneficiar a todos. Né? Bom, aqui eu vou entrar num aspecto ligado à própria astrologia chinesa, tá? Então, lá, bem antigamente, né, astrologia e astronomia não estavam separadas na visão do homem chinês, né? Você vai encontrar tratados de astrologia, de astronomia chinesa, que são simplesmente tratados de astrologia, né? Se você for olhá-los hoje em dia. Então, isso chamava leitura do céu, tá? Era escrita do céu, é o Tianwen, tá? É aquilo que o céu escreveu para nós e que haviam pessoas que sabiam fazer essa leitura, né? Então, como é que era isso, né? O universo, o homem chinês via o universo como um grande sistema, né? Uma grande órbita, e a correlação, a correspondência do homem com a pequena órbita. Quem trabalha e estuda medicina chinesa sabe que a circulação interna de energia, né? Ela é chamada de pequena órbita, né? Então, essa energia liga, né, o que seria a Terra ao céu, né, e esse processo todo da relação energética dentro do corpo. Tá? Isso tudo é regido pela mesma lei, tá? Tanto o macro quanto o micro. Tá? E um aspecto importante que eu não coloquei aqui é que a carta do celeste, a carta do céu chinês, né, do homem, a carta do céu chinês feita pelo homem, né, da antiguidade, é uma das cartas mais completas em termos de energia de estrelas. Tem cartas com mais de 10 mil luminares. Né? Então, você imagina o tempo que esses sábios chineses, homens chineses da antiguidade, passavam olhando para o céu. Tá? Eu vou falar um pouco aqui sobre essa astrologia chinesa chamada Ziwei Doshun, né? Que é uma astrologia bem conhecida aqui no Ocidente. Nós temos outra chamada Bazi, 4 pilares, né? Mas hoje eu vou falar um pouco sobre o Ziwei Doshun, né? Que é trabalhar com cálculo, né? Com números e cálculos a partir da Ursa Maior, né? Então, a gente tem uma observação da estrela, que a gente chama de estrela polar, que é uma estrela vista no céu do norte chinês, e a partir dessa estrela, você vai fazendo uma composição energética de várias outras, né? Tendo a Ursa Maior como orientação também, e de outras diversas estrelas. Tá? Então, é um mapa que segue também a orientação, é um mapa quadrado. Quem estuda astrologia ocidental sempre me pergunta por que o mapa do Ziwei é quadrado, não é redondo. Eu vou dizer porque ele segue a Terra, né? A gente está falando da vida do homem na Terra, né? Então, esse mapa vai revelar
a partir da combinação no momento do seu nascimento, né? Ele vai falar sobre você. Então, ele fala sobre a sua vida na Terra. Então, ele também é dividido em 12 palácios, ou 12 casas, né? E ele é montado a partir da conversão. A gente converte a data de nascimento e a hora para um calendário lunar chinês. Daí a importância de você conhecer o calendário chinês, né? Então, a gente tem aqui toda uma configuração que, nesse ano de 21, né, essa combinação do triângulo é principal do mapa de todos nós. Então, somos as casas principais, não poderia deixar de ser a casa do boi, né? A casa do metal, que é a casa do galo, e a casa do fogo, que é a serpente. Então, esse trio aqui faz uma combinação energética que a gente chama o triângulo da Terra. Tá? Então, como eu falei, a partir da data do nascimento, né, convertido para o calendário chinês, a gente faz essa combinação. Energia do céu, energia da Terra, conectadas com a sua primeira respiração. Tá? Que a gente chama de... e essa astrologia é chamada de Qi-Shu, o cálculo do sopro. Tá? Então, com essa formação, com essa combinação energética, a gente tem uma carta, né, um mapa que nos fala, né, da sua trajetória, da sua vida, das suas possibilidades, das suas dificuldades. E lembrando, né, por ser uma astrologia taoísta, a gente vai trabalhar com o conceito da transformação. Então, transformação ela é muito presente nesse mapa. Né? A gente trabalha com trânsitos também, tá? Trânsitos de 10 anos, trânsitos do ano, trânsitos do mês, né? Dentro dessa visão de que há transformação o tempo todo, constante transformação, e a gente vê isso lá no I Ching, né, no princípio. A gente vai falar também, né, de você, como você lida com as dificuldades, porque as dificuldades elas vão acontecer no caminho de todos nós, né? E como é que você trabalha as suas possibilidades, as suas facilidades, né? Então, é muito interessante também. Né? Como os palácios eles vão representar os diversos aspectos da nossa vida. Tá? Então, destino, carreira e prosperidade, tá? É o foco principal, porque essa astrologia ela é taoísta, mas ela foi adaptada para a corte imperial da China antiga, então ela tem uma linguagem voltada para a questão do imperador e seus ministros. Essa linguagem vai estar presente em outros campos da cultura chinesa. Né? Então, se na medicina o coração é o imperador, aqui o imperador é a estrela mais importante. Né? Então, essa correspondência ela é muito rica também. Tá? Então, tem vários aspectos da vida pessoal, né? O aspecto da mudança em si, que fala de você se relacionar com o mundo, né? A questão da saúde, da doença. Então, tem uma casa em que você vê as tendências, né, da sua saúde, mas ela também tem que ser vista em relação à família, o ambiente onde você mora. E essa leitura, ela possibilita você, como eu falei há pouco, né, chegar a determinados níveis de interpretação, né, apurar, né, dependendo do instrumental que você tenha, né, você consegue precisar, né, com bastante clareza, ver com bastante clareza, digamos assim, né, possibilidades, aberturas, portas que se abrem, né, para que você possa, por aí, fluir com mais naturalidade, né, fluir de acordo com tal, digamos assim. Né. Eu queria encerrar, né, aqui essa apresentação e nada mais significativo, né, do que encerrar com a imagem, né, do mestre taoísta, do grande mestre taoísta Lao Tzu, né, num boi, montado num boi. Esse boi, aqui ele está cinza, mas ele é um boi verde, né, o azul, que é a cor da madeira, então fala da virtude da bondade, mas e ele vai atravessar, ele vai sair do Oriente, né, para o Ocidente, montado num boi. Né? Essa ideia é muito interessante, porque ele vai sair do Oriente, né? Então, a ideia de levar esse conhecimento, expandir esse conhecimento, expandir o caminho do tal. Né? E ele faz essa jornada, ele é parado na fronteira, né?
ele é recebido por tem um discípulo esperando por ele, né? E nessa fronteira ele revela um conhecimento, né? Então a imagem aqui do Lao Tse, que é o grande mestre, o mestre do caminho, né? Ele desse andar, né? Desse caminhar dele, apoiado no boi. Então é um caminho da sinceridade, né? É um caminho constante, né? É um caminho que fala de se realizar concretamente, né? Porque o homem taoísta ele vai se realizar concretamente, ele segue o caminho do Tao, mas ele tem as práticas da meditação, né? Então ele fala dessa transformação que queremos caminho do retorno, temos, né, que nos esforçar nesse sentido de ter de ter os pés no chão, né? De ter esse sentido de estar ligado, conectado à Terra. Tá? Bom, eu queria agradecer, né? Eu queria abrir também para a gente conversar um pouquinho, né? Porque acho importante a participação também de vocês, e queria ouvir um pouco vocês a esse respeito. Tá? Deixei aqui que para quem não tem o meu contato, né? Eu tenho uma página no Facebook, onde eu escrevo bastante sobre taoísmo, né? E também escrevo, claro, sobre as artes. E no Instagram, às vezes eu não publico tudo que eu publico no Facebook. E o meu e-mail. Tá? Queria agradecer aqui a participação de todos. E muito feliz que todos estejam aqui. Também queria te agradecer, Thelma, Regina. por dedicar esse tempo e por compartilhar todo esse conhecimento. E ver mesmo, né, se alguém quer perguntar alguma coisa, né? Aproveitar. Sim, claro, claro. Bom, Thelma, antes de tudo, parabéns. Wilfredo, oi, tudo bem? Quanto tempo, hein? Muito tempo, meu amigo. É verdade, é verdade. É verdade. Mas foi muito bom, muito objetivo, e você frisou um ponto importante, que é essa nossa aflição desse ano de 2020 e o que nos espera agora. Então, é muito positivo, na minha visão, né? E parabéns aí, muito bom. Obrigada, Júlio, fico muito contente aí. Continuamos no caminho do Tao aí, sigamos 2021 com os nossos corações aí. Obrigada. Com certeza. Muito obrigada. Não sei se mais alguém. Ô, Thelma, já que você me provocou, né? Agora eu estou aqui com a cabeça aqui a 200 por hora. Realmente, nós deixamos passar muito essa conexão do céu e da terra e do homem. Quer dizer, esse fluxo, né? E isso foi muito importante você ter abordado isso, porque sempre a gente se pergunta, qual é o nosso destino, né? Quer dizer, o que eu vou fazer amanhã? O que eu posso fazer? Então, tem que olhar essa questão que você colocou aí muito bem, que é um fluxo, né? Muito bom. Parabéns aí, viu? Obrigada, Júlio. Eu agradeço aqui todo mundo, eu estou vendo aqui todo mundo falando aqui no chat, né? Agradeço muito aí as colocações. A gente tem que observar o movimento do céu, né, e da terra. A gente faz tanta... Né, na verdade, o que a gente está fazendo aqui? A gente está buscando cultivo, né? O cultivo através do conhecimento. Então, nós estamos falando de um conhecimento que tem uma conexão, que tem um princípio. Esse conhecimento ele pode trazer abertura para a gente. E essa abertura ela vai falar de possibilidade de transformação, para que a gente encontre uma harmonia, né? Que a gente encontre esse equilíbrio e que a gente alcance o que a gente objetiva, que chama de retidão no taoísmo, e que está lá no I Ching. Então, o que a gente está falando? Olha, a gente tem virtudes do céu e da terra, que são descritas no I Ching, né? E que são virtudes que a gente pode seguir, acompanhar. Então, quando a gente faz as práticas de meditação, as práticas físicas que muitos de vocês aqui, né, fazem no seu cotidiano, vocês estão fazendo esse caminho, né? Vocês estão seguindo o seu princípio,
Vocês estão tendo a cumprir o seu objetivo. Então, a linguagem do céu e da terra, ela está presente o tempo todo. Nós estamos falando hoje da concepção chinesa, mas existem outras concepções de mundo, né? Que também vão falar dessa harmonia. E a chinesa nos fala disso. E a chinesa é a que nós, acredito que a maioria daqui compartilhem, né? Pelos seus saberes, pelas suas práticas, pela sua profissão em si, né? Então, é um pouco essa ideia, né? Agradeço, Júlio. Muito obrigada. Ô, Thelma, eu vi aqui no bate-papo que a Isa falou que ela ficou emocionada com a apresentação. Eu vi, Isabelle, e eu compartilho também aqui. Que bom. Eu Fico muito compartilho feliz. dessa emoção, da apresentação toda, mas sobretudo nessa última imagem de Lauzi montado no boi, né, e atravessando, porque essa imagem que a gente segue esse ano com essa companhia, né, desse boi, dessa bondade, dessa sinceridade que você comentou. E fiquei muito tocada. Isso é muito interessante. E o Lao Tse, ele tem a retidão. Ele está com a cabeça, né? Geralmente ele traz uma postura ereta, né? Você vê que ele, mesmo no boi, e em todas as representações, ele está sempre numa postura ereta. Quer dizer, ele nos fala dessa conexão com o céu, né? E a gente deve ter... E o taoísta fala disso, né? O homem taoísta tem a vida mundana dele, né? Ele se realiza na terra e se realiza no céu, ou busca se realizar no céu, né? Isso é muito importante também a gente não perder de vista, né? Nossos rumos pessoais, nossos rumos profissionais, nosso caminho espiritual, que é um caminho que se faz no dia a dia, né? Não é só na reclusão, né? Ele está ligado a toda essa transformação que a gente vem falando, né? Em todos esses encontros, né? Bom, não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Veja aqui que todo mundo gostou, eu fico muito grata, né, de ter dividido com vocês essa oportunidade, né, esse espaço. E essa palestra vai ficar gravada, né? A gente vai divulgar em alguns espaços. E quem me acompanhar pelo Facebook, pelos grupos aí, eu posso depois passar o link, tá bom? Então, legal. Agradeço a todos. Regina, queria agradecer você particular aí, que foi, né, a promotora do nosso encontro hoje. Imagina. Eu vou aproveitar, então, aqui só para falar que sobre essa rede e até... É importante. Então, também que você apresentou esse hexagrama, né, do ano, falando da reunião, e realmente acho que esses momentos que a gente tem é muito coerente, né, com esse hexagrama da reunião. E, então, essa rede que foi pensada lá em 2017, e assim, a gente tem procurado assim, criar estratégias, né, e como construir essa rede. E eu queria dizer assim, que essa rede ela é feita por todos nós, né? E que assim, a maneira como a gente vai construindo está aberta assim para outras propostas, outros estudos, como esse encontro também que a gente está participando agora. Eu queria deixar aberto assim para isso, para a gente ir tecendo essa rede juntos mesmo, né? Claro. E aí uma ideia que a gente teve para esse ano é que a gente tem esses encontros às segundas-feiras, né? Das 19 às 20. Então, que na semana que vem vai ter um encontro para falar sobre a saúde da mulher. Então, está todo mundo convidado. E aí a gente vai seguindo aí nessa energia aí, né, Thelma? Poxa, muito bom, Regina. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês, tá? Muito obrigada. Tá, então, depois, se alguém quiser falar alguma coisa, tem os meus canais aí para comunicação, tá? Então, agradeço. Tá bom, tá? Muito obrigada a todos por estarem aqui. Oi. Tchau. Obrigada. Tchau, até a próxima, Rosa. Tchau, tudo de bom. Obrigada. Obrigada, viu, querido?